Enquanto você não ajustar o teu processo de comunicação com o teu cliente, você vai continuar dependendo manualmente de alguém olhar o WhatsApp, responder uma mensagem que, ai, nossa, hoje eu acordei com o pé direito, foi uma boa mensagem. Então, o que é um processo? Eu tenho tempo de resposta. Por quê? Porque eu quero gerar eficiência, eu não quero perder o hype do meu cliente se ele me mandou mensagem, ele quer que eu responda na hora. Ele quer ter um primeiro contato rápido, ele quer um primeiro contato eficiente. O que a gente tem que pensar do nosso de processos? Que toda vez que a gente tem um negócio que depende só de você, você não tem um emprego. Você tem um emprego, você não tem uma empresa. Então, o processo é o que faz a gente amadurecer, é o que faz a gente ganhar tempo, é o que faz a gente ganhar nossa liberdade, é o que faz a empresa amadurecer. Então, o que a gente tem que pensar? Ó, que processo é diferente de tarefa. O que é tarefa? Fui lá, mandei um e-mail, isso é uma tarefa que eu tenho que executar. Fabi, eu tenho que mandar 10 mensagens para clientes, isso é uma tarefa. O que é um processo? É uma sequência estruturada de atividades que transformam as suas atividades em resultado. São as coisas conectadas. Uma coisa que linka na outra. Então, aqui a gente tem umas 6 regras de ouro para um bom processo. Primeira coisa, todo processo precisa ter um objetivo claro e mensurável. Então, o que eu quero dizer? Que absolutamente tudo o que vocês fazem na empresa de vocês, o que os funcionários de vocês fazem, ele precisa ter um objetivo. Fabi, eu tenho uma equipe de finanças, eu tenho uma equipe de vendas, eu tenho uma equipe de CX, eu tenho uma equipe do que for. Todo mundo precisa ter um objetivo claro e mensurável do porquê faz aquilo que faz. Porque tudo que a gente não pode medir, a gente não pode aprimorar. Ou eu vou medir de forma qualitativa, ou eu vou medir de forma quantitativa. Ele tem que ser simples e direto, por quê? Porque eu preciso garantir que o produto, o meu processo, ele possa ser duplicado. Tudo que eu gero de muita complexidade, se o meu funcionário sai hoje, a outra pessoa que acessa, talvez ela vai demorar uns 3 meses de rampagem para pegar um processo. Quanto mais complexo for a sua operação, anotem isso, quanto mais complexa é a sua operação, mais simples precisa ser o seu processo. Quanto maior é a sua empresa, quanto maior é o seu negócio, mais simples precisa ser os seus processos. Não pode ser complexo, não tem que ter muita etapa. Tem que ser mais simples. Para quê? Para ser duplicável. Fabi, eu quero escalar. Simplifica. O maior erro das pessoas que querem escalar é complexidade. Todo processo deve ser independente de pessoas específicas. Se você tem uma pessoa na empresa, é um exemplo aqui, que só a pessoa sabe emitir nota fiscal, você não tem um processo, isso é dependência. Você está dependente daquela pessoa para o resto da sua vida, até que você entenda que isso precisa virar um processo no seu negócio, tá? Então, processo não deve depender de pessoas. Então, como que a gente faz processos caminharem? Processos precisam ter responsáveis e métrica. Quem é o dono de cada processo? Precisa ter nome. Quem é o dono? Quem que acompanha se o processo está rodando? Quem que olha as métricas se o processo está rodando, se ele está atingindo metas, se ele está chegando nos objetivos dele? Melhoria contínua, da mesma forma como eu falei para vocês que o CX tem essa função, processo também. Gente, processo, vocês podem aprimorar eles toda semana. Eu aprimoro os processos da Impush toda semana. Quem começou na Impush há 1 ano atrás, hoje tem outro Impush. Quem ficar por mais 1 ano, mais 2 anos, mais 4 anos, vai colher outras coisas. Por quê? Porque a maturidade do próprio negócio vai te exigindo refinamento, aprimoramento. Só que o problema são aquelas empresas que falam, eu não vou olhar para isso. Por quê? Porque eu já sou perfeito demais. Só porque eu faço desse jeito, eu vou fazer para sempre, pelo contrário. Por mais que você refine um processo, o processo ele sempre pode ser melhorado. E a ideia de uma empresa é cada vez melhorar mais o seu processo, para quê? Para que você dependa de menos recurso financeiro e recurso de capital humano, e ter uma empresa rodando. Porque a pior coisa que tem é, estamos com alta demanda de trabalho, contrata. Alta demanda de trabalho, contrata. Pô, aí quando você vai ver, você está com um time de 200 pessoas, sendo que se você fosse uma empresa mais inteligente, você estaria com 30. Ontem mesmo a gente teve uma conversa dessa no time. O pessoal, porque a gente precisa de mais um videomaker. Eu falei, para quê? Ah, não, porque a gente está com alta demanda em evento. Eu falei, tá bom, contrato em evento. Mas vamos refinar o processo. Eu não vou encher a minha folha de pagamento
Por conta de uma demanda esporádica. Se é um problema de processo pontual, a gente resolve. Ah, não, mas a gente está com uma falha enorme no processo. Vamos revisitar o processo. Então, a minha primeira opção sempre é olhar o processo, antes de pensar em time, antes de pensar em pessoas. Eu não vou trazer custo para a empresa, inflar a empresa, deixar a empresa pesada, sendo que a ideia para eu conseguir correr, gente, vai fazer uma maratona pesando 100 quilos. Vai fazer uma maratona pesando 55 quilos. São performances completamente diferentes, né? Melhoria contínua e automatizar processos sempre que possível. Para quê? Para se tornar sempre mais eficiente. Como que a gente identifica processo ruim? Primeira coisa, é dependente de pessoas específicas para funcionar. Se você tem alguma coisa dentro do teu negócio que você depende de pessoas, não é um processo, é dependência. Você tem retrabalho frequente. Sabe aquela coisa que toda vez você fala, cara, eu não aguento mais fazer isso. Tá bom, você vai continuar fazendo até parar e arrumar. Até que você estabeleça um fluxo de funcionamento dentro do seu negócio. Gera reclamações do cliente e não tem métricas claras. Então, você não consegue mensurar, você não consegue aprimorar. Por exemplo, quem tem claro quanto tempo você demora para responder um cliente? Ah, Fabi, não tenho. Eu respondo quando eu vejo a mensagem. Tá bom, talvez esse possa ser o maior ruído porque você perde cliente. Enquanto você não ajustar o teu processo de comunicação com o teu cliente, você vai continuar dependendo manualmente de alguém olhar o WhatsApp, responder uma mensagem que, nossa, hoje eu acordei com o pé direito, foi uma boa mensagem. Então, o que é um processo? Eu tenho tempo de resposta. Por quê? Porque eu quero gerar eficiência, eu não quero perder o hype do meu cliente se ele me mandou uma mensagem, ele quer que eu responda na hora. Ele quer ter um primeiro contato rápido, ele quer um primeiro contato eficiente. Então, qual que é o objetivo do meu processo? Responder o cliente em até 30 segundos. Porque aí eu vou implementar como fala, Dudu? Bot conversa. O cliente bateu na minha base e já recebe uma mensagem imediata. Eu não vou depender da rapidez do meu vendedor para atingir a velocidade que eu quero dentro da minha empresa. Então, isso é um processo. E aí, a eficiência de um negócio depende da qualidade dos seus processos. O quanto você é eficiente, quem diz isso é a qualidade dos seus processos. A qualidade da sua automação, a qualidade de como as coisas fluem sem ruído. Já vou falar para vocês, não existe perfeito, tá? Ah, Fabi, você está falando isso que você é perfeita? Não sou. Eu falei para vocês, eu aprimoro o processo todo o tempo. O tempo inteiro a minha cabeça está aprimorando o processo. Só que se eu tenho isso dentro de empresa, que esse ano a gente vai faturar 1 bi em grupo, empresa grande, com um profissional, toda a estrutura, com um monte de diretor, com um monte de posição, com um monte de sistema. Imagina a gente que faz um negócio assim, na coxa, na folha do pão. Então, a gente precisa ter esse olhar, tá? Então, como que funciona um processo? Eu tenho o que inicia o processo, é o start. Eu tenho todas as atividades chaves dele e eu tenho qual o resultado esperado. Então, por exemplo, quando a gente pensa num processo, vamos pegar um processo de prospecção. Dentro de tudo que a gente tem de vendas, eu vou quebrar o processo de prospecção. Então, o que inicia o processo? Encaminhar uma mensagem para um prospecto. Quais são as atividades disso? Talvez enviar 10 mensagens através do DM, fazendo tal coisa, selecionando pessoas nesse tal perfil. E qual que é o resultado esperado? Que, através disso, 2 pessoas me respondam em até 48 horas com o telefone delas para a gente levar a conversa para um outro nível. Estou dando um exemplo. Eu entendi onde meu processo começa, quais são as atividades durante esse processo e qual que é a saída. Aí depois eu vou ver quem vai fazer isso, em quanto tempo, o que eu quero medir, o que eu quero mensurar disso. Então, se vocês olharem o ciclo do Lean Six Sigma, que é um treinamento exclusivo de processos, tá? Eu já fiz esse curso quando estava na GELES, obrigatoriamente faziam o que todo mundo tinha que fazer. Então, você se torna um black belt. Né? Você se torna um graduado de processos. Lá na GELES valorizam muito a mentalidade processual. Então, tudo a gente tem que pensar em caixinhas, em cabecinhas. Então, qual que é o problema ou necessidade do meu processo? Quais são os dados que eu preciso entender da realidade do meu processo? Então, vocês vão ter que olhar a poeira embaixo do tapete. Onde estão os meus buracos? E o que eu preciso arrumar dentro do meu processo? Então, eu vou identificar qual que é a causa,
Será que a causa é porque eu estou deixando tudo dentro da passividade humana para ser resolvida? Será que hoje eu posso ter tecnologia ao meu favor para melhorar os meus processos, para acelerar a minha comunicação com o cliente, para facilitar, diminuir o erro humano dentro do meu negócio? Eu vou implementar a solução para otimizar o fluxo e eu vou controlar para garantir as melhorias que sustentam ao longo tempo. Fabi, quantas vezes eu faço isso? Todas as vezes. O tempo inteiro. Sempre olhar para um processo, como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? E aqui a gente tem algumas ferramentas de que hoje ajudam a gente melhorar e estruturar um processo. Mas eu gosto do melhor e maior processo de todos, que se chama Post-it. Que está na frente de vocês. A gente não vai fazer agora, a gente vai fazer depois do nosso break, porque eu quero que vocês tenham todas as informações de conteúdo necessárias para a gente definir o que a gente quer implementar. Porém, se vocês abrirem a apostila de vocês, isso vocês vão fazer no feriado de vocês. Vocês têm uma apostilinha só de processos comerciais, não tem? Processo de processos, gestão de processos. Se vocês abrirem a primeira folha, ela vai ter, começando um processo do zero, defina. Se vocês pensarem hoje, qual é o pior processo do negócio de vocês? Qual seria? Comercial. Quem acha que dentro do comercial de vocês é onde mais tem falha? Onde que mais tem ruído dentro do negócio de vocês? É o comercial? É um pós-venda? É a parte financeira? Às vezes é emissão de contrato? Às vezes é emissão de nota fiscal? Às vezes é folha de pagamento? Às vezes é feedback, treinamento? O que que é? Eu quero que vocês escolham hoje qual que é o pior processo de vocês. Comercial. Só que comercial, vocês concordam que é muita coisa? Eu quero que dentro de toda a área comercial que a gente falou hoje, eu quero que vocês escolham o pior. Onde vocês estão pior? Você falou, não, Fabio, eu até prospecto bem. Nossa, mas quando entra em contorno de objeção, nossa, aí eu já não tenho paciência, aí eu já não quero fazer. Ou não, eu faço fechamento bem, eu faço follow-up bem, eu acho que eu preciso trazer mais leads para a minha base. Então, vocês vão definir de tudo isso que eu falei, qual é o pior processo de vocês, bem específico. Então, eu quero que vocês coloquem lá no número 1, qual que é o maior objetivo desse processo para vocês dentro do negócio. Então, quando vocês fazem uma prospecção, ou quando vocês fazem um fechamento, ou quando vocês fazem uma emissão de nota fiscal, ou quando vocês fazem um treinamento com o cliente de vocês, ou quando vocês fazem um treinamento com o vendedor de vocês, qual é o objetivo? Qual que é o goal? O que vocês esperam que aconteça no negócio de vocês? Escrevam aí. A Lorena escolheu pós-venda. Então, é trabalhar a recorrência de compra do cliente, especificamente. Lô, então, qual é o objetivo desse processo? O objetivo desse processo, a Lorena falou assim, ela pensou na dor dela. Eu quero que meu cliente compre, que ele não demore mais de 6 meses para comprar. Então, qual que é o objetivo do processo que ela vai criar? Melhorar a eficiência da recompra, da recorrência. Então, qual que é o objetivo da Lorena? Melhorar a eficiência da recorrência. Quando a gente coloca qual é o problema, eu não estou trazendo qual é o objetivo. Eu só estou elucidando o problema. Então, qual é o objetivo que eu quero através desse processo? A segunda coisa é quais são as etapas. Vocês percebem que tem poucas linhas? Por quê? Porque é para ter poucas etapas. Assim, 5 etapas no máximo. Então, vocês vão escrever no máximo 5 etapas de input, atividade e output desse processo. Então, Lorena, vou pegar um exemplo que ela quer melhorar a recorrência dela. Então, onde começa, qual que é o gatilho do processo dela para melhorar a recorrência do cliente? O dela vai começar numa comunicação. A pergunta é, essa comunicação começa quando? 2 dias depois da compra? 7 dias depois da compra? Então, talvez seja enviar uma mensagem de pós-venda até 7 dias depois da compra. Talvez a segunda parte do processo dela é enviar mensalmente algum folder de material para as pessoas olharem as novidades. Ela manter contato. Talvez intercalar material, pergunta. Material, pergunta. Entendeu? Mas essas etapas, elas precisam ser específicas. O que eu vou fazer, em quanto tempo, de que jeito, por onde. Por exemplo, todas as suas clientes, Cá, eu deixaria numa lista diária de atividade-chave para você acompanhar o Instagram dela.
elogiar, mandar mensagem, você tá linda, você arrasou. Nossa, olha, lembra daquela peça? Se você quiser utilizar dessa forma também, ficaria maravilhosa. Manter esse relacionamento com elas. Com certeza. Mas aí você pode intercalar, igual a da Lorena, ó. Uma mensagem elogiando, fazendo gestão, fazendo aquela aproximação, uma venda. Oferece. Pode ter uma recorrência. Uhum. Por exemplo, estamos entrando no inverno. Talvez a sua cliente fez compra no momento que estava verão. Amor, agora que está entrando inverno, você não tem interesse da gente pensar um pouquinho no seu guarda-roupa de inverno, a gente se posicionar para esse momento de inverno que requer coisas diferentes? Então, aproveitar de uma coisa que as pessoas usariam como objeção ao teu favor para vender a mesma coisa, entendeu? Quais são os gargalos atuais, gente, do porquê que vocês têm essas falhas? É recurso? É mão de obra? É falta de treinamento? É falta de sistema? É falta de entendimento? Onde estão os gargalos do porquê que acontece esse problema na sua falha hoje? É falta de liderança? É falta do quê? É falta de conhecimento? Então, como é que eu vou resolver um problema de treinamento de equipe? Então, a pessoa ela tem um onboarding do colaborador, depois do onboarding. Qual que é o próximo passo? Então, o que a gente tem que pensar? É como se fosse um disparo de uma arma. Eu disparei o que... Ou, sabe dominó? Que eu disparo um dominó e ele vai cascateando um monte de outras pedras? Tem que ser a mesma coisa. A partir do momento que eu bato num dominó, quais são todos os outros dominós que vão cair a partir daquele momento que eu joguei para frente? Então, por exemplo, eu estou com dificuldade com liderança, treinamento de liderança. Então, o primeiro passo é o onboarding do colaborador? É o onboarding do colaborador. Tá bom, e depois que ele está dentro da empresa? De quanto em quanto tempo eu vou treinar? De quanto em quanto tempo eu vou desenvolver? Eu vou ficar colado nele por quanto tempo? Ele vai ter um aculturamento? Ele vai levar quanto tempo de aculturamento? Então, tem que ser, quando vocês pensam em um processo, pensa naquele efeito dominó. Que eu disparei um dominó, eu tenho que ter um monte de cascata de outros dominós até cair o último. O último que vai cair, ele caiu por quê? Ele chegou aonde nesse lugar? Qual que é o resultado? Eu tive um resultado do quê? Então, eu tenho colaboradores treinados? Eu tenho pessoas que estão recomprando comigo, que estão falando comigo, que eu mantive contato? E aí a pergunta, o que pode ser feito para melhorar? O que é o que pode ser feito? São ações práticas. Então, coloquem 3 ações práticas que vocês precisam implementar para que esse processo ele consiga ser aperfeiçoado e ele comece a rodar. Então, Lô, o que tem que ser feito para melhorar? Tem que ter uma régua de e-mail clara. Você, como gestora, tem que dar já a mensagem que você quer que ela mande, que você ficar esperando ela mandar a mensagem, ela não vai criar a mensagem. Tem que fazer o cronograma de envio. E aí, a última, lá no 5, é quem e como vai medir a eficiência após a mudança. Então, esse processo que vocês implementaram, ele precisa ter um dono. E quem que vai revisar esse processo de quanto em quanto tempo? E o que vocês têm de presente, tá? Aqui nessa apostila. Se vocês olharem um pouquinho mais para frente, a gente trouxe, acho que eu trouxe 4 ou 5 exemplos de processos comerciais. Então, vocês vão olhar processo de prospecção de cliente. É um exemplo. Aí vocês podem se basear nisso para construir o de vocês. Primeira parte, o primeiro dominó da prospecção. Identificação do público-alvo. Quem é o cliente ideal? Onde encontrá-lo? Então, vocês podem responder essas perguntas. Segunda fase do meu processo. Aquisição de leads. Onde que eu vou adquirir esses leads? Então, por exemplo, a aquisição não começou na mensagem, começou na definição do meu cliente ideal. Onde que eu vou adquirir esses leads? Beleza, eu adquiri esses leads. Como que eu vou qualificar esses leads? Vai ser um link? Vai ser uma pessoa? Vai ser um formulário? Vai ser uma inteligência artificial? Primeiro contato. Quem faz o primeiro contato? Qual é a mensagem do primeiro contato? Em quanto tempo eu mando o primeiro contato? Segmento, como garantir que leads frios não sejam esquecidos? Aí eu tenho algumas dicas de pontos de melhoria. Criar um funil de prospecção, automatizar a captação de lead, criar scripts e templates de abordagem eficiente. Então, a partir do momento que vocês pegarem um feriado maravilhoso de vocês
e sentarem para preencher isso aqui, vocês não vão ficar mais perdidas na rotina de vocês. Mas, Fabi, como é que eu sei se a minha prospecção está redondinha? Porque você tem um processo mapeado e você segue o processo. O processo tem dono, o processo tem métrica, o processo ele é medido, ele é acompanhado. Aí, beleza, Fabi, eu quero ir para processo de atendimento e negociação. Então, eu tenho um exemplo. Ó. Primeiro atendimento, quem responde? Como? Em quanto tempo? O diagnóstico da necessidade. Quais perguntas são feitas para entender a dor do meu cliente? Proposta comercial. Como e quando apresentar a proposta? Quebra de objeção. Como que eu vou lidar com dúvidas e hesitações? Vocês já sabem quais são as hesitações. Vocês já sabem que vocês têm que lidar com essas hesitações antes delas aparecerem. E o follow-up. Qual o fluxo para retomar contato sem ser invasivo? Criar scripts, implementar um CRM, melhorar o tempo de resposta. Aí tem lá um exemplo para vocês. Processo de fechamento e pagamento. Como mapear um processo de fechamento e pagamento. Processo de onboarding do cliente. O cliente comprou. E agora? O que eu faço com esse cliente? Boas-vindas, entrega do produto, material de suporte. Processo de indicação e fidelização. Tem todos os passos a passo. E aí vocês podem fazer para qualquer outra necessidade que vocês acreditarem que vocês tenham dentro do negócio de vocês para implementação de processo. Quando vocês fizerem do seu processo aqui, o que tem aqui? O teu funil de vendas inteiro para vocês desenharem o processo comercial. E todos os exemplos estão aqui dentro. Depois, o que você pode fazer? Você entra num Notion, você entra num Trello, ou você entra no Monday e tira do papel e coloca num sistema para ficar mais claro, para ficar mais visível, para que a empresa possa ver, para que a empresa possa compartilhar, para que seja algo mais maduro. Vocês entendem? Quem dá desespero quando escuta tudo isso que eu estou falando? Você fala assim, não tenho nada disso, nunca fiz isso. Que bom que vocês estão aqui. Porque essa é a ideia. E é assim que a gente vai criando a maturidade dentro do nosso negócio, quando a gente vai deixando os nossos processos redondos. Então, todas vocês têm processos. Todo mundo tem processo aqui. Não ache que eu não tenho. Tem. A diferença é que ele não é mapeado, ele acabou acontecendo de forma natural. Como que a gente trabalha numa maturidade, quando agora os meus processos funcionam de forma intencional? Então, ele tem começo, meio e fim, ele é mensurado, ele tem dono, ele funciona por conta de um objetivo, que todo mundo que participa daquele objetivo, daquele processo, ele tem clareza do objetivo, do porquê que eu faço o que eu faço. Então, a pessoa que faz prospecção, a Marcela faz prospecção, ela tem clareza dos números, ela tem clareza de qual objetivo ela tem com aquela prospecção. Porque a pior coisa que eu posso dar um computador para ela, falar assim, Marcela, prospecta. Ela não consegue linkar as coisas. Ela não linka o que aquilo dela afeta no resultado final da empresa. Agora, quando o processo está mapeado e ele é metrificado, o jogo muda. Então, assim, eu quero fazer a minha empresa inteira rodar. Desenhe os processos de vocês. E o mais legal, gente, é que uma vez que você desenha, o resto é só aprimoramento. Então, não é uma coisa que depois vai te dar muito, você vai investir muito tempo. É uma vez. Aí depois talvez você vai ajustar o texto da prospecção. Talvez você vai ajustar a mensagem do follow-up. Talvez você vai ajustar a agenda de treinamento que você percebeu que uma vez por mês não dá certo, você tem que fazer 2, aí você melhora o teu processo. Então, a gente parte dessa necessidade de rampagem para um refinamento. Mas é importante que a gente tenha isso aqui, ó, de todos os pilares da nossa empresa. É como se fosse um manual. Se alguém falar assim, como funciona a sua empresa? Minha empresa funciona assim. É pronto. Você pode tirar férias. Tá aqui, ó. Minha empresa funciona assim. Copia e cola. Aí a gente tem um negócio que a gente está pronto para escalar. Eu estou pronto para crescer. Porque eu tenho a base, eu tenho a maturidade. Tá? Difícil? Não? Vocês percebem? É complexo? Eu não acho complexo. Vocês acham complexo? É simples. É muito simples. A gente não precisa de uma inteligência extraordinária para desenhar esses processos. A gente só precisa parar e entender que, cara, eu preciso disso. Eu preciso parar para fazer isso. Vocês sabem responder todas as perguntas do que estava escrito aí. Todas. Vocês não precisam me pagar para te falar o que tem que fazer. Você automaticamente já sabe. Se você parar 5 minutos, você sabe. O ponto é, você sabia quais eram as perguntas apropriadas que você tinha que se fazer para deixar a tua empresa estruturada e organizada?
Você tinha tempo para parar para pensar nisso? Lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente estava fazendo hoje aqui, parar para pensar? É exatamente isso. Certo?